Hoje eu quero compartilhar com vocês no capítulo 5, do versículo 18, até o capítulo 6, no versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, nosso Pai, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do corpo, do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e de que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, e é diante dela que nós estamos nesta noite para sermos instruídos. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos leve à Tua verdade nesta noite, Pai amado. Que cada coração aqui esteja pronto, aberto, Deus amado, humilde, para receber a palavra do Senhor e obedecer, fazendo a Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, um dos temas que hoje tem causado muita controvérsia na igreja é a questão do Espírito Santo. E Paulo está tratando agora na sua carta exatamente sobre isto. Nós estamos continuando de onde paramos no domingo passado, falamos até o versículo 17, e de maneira proposital paramos no 17, porque a partir de agora, do versículo 18, Paulo está começando um novo pensamento aqui, que vai até esse versículo que nós lemos, no capítulo 6, no versículo 9. Paulo está falando sobre
o Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, como nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo, como isso se manifesta na nossa vida. Há muitas distorções a esse respeito, meus queridos, nos dias de hoje, como já havia também nos dias do apóstolo Paulo. Muitos entendem que ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que vai trazer sobre a pessoa manifestações estranhas, manifestações extravagantes. Não é incomum em muitos meios as pessoas dizerem que estão cheias do Espírito Santo e com isto falam ou dizem falar outras línguas, chamam de línguas estranhas, línguas de anjos. Mas não apenas isto, pessoas em meio aos encontros, aos cultos, rodopiam durante o culto, correm, desmaiam. A questão do falar em línguas já não é apenas o suficiente. Hoje até há aqueles que incentivam o cantar em línguas estranhas, os louvores em línguas estranhas. Enfim, muitos estão associando o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a esse tipo de manifestação. Nós poderíamos dizer, meus irmãos, que uma teologia errada, uma interpretação bíblica errada, vai levar a práticas erradas também. Por isso que nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras. E Paulo está dizendo aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muitos acham que esse encher-se do Espírito Santo tem a ver com coisas do tipo manifestações, como eu já disse, extraordinárias, manifestações de poder, manifestações de cura, manifestações de milagres. Alguns associam o Espírito Santo, meus irmãos, a uma força. Não entendem que o Espírito Santo, revelado nas Escrituras, é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos se relacionam com o Espírito Santo como se ele fosse apenas uma força, um poder que vem, um poder que toma a pessoa, quem sabe dando a ela essa força, essa condição de realizar ela uma cura, um milagre. E o poder muitas vezes não está supostamente apenas na pessoa, mas passa até para objetos. É aquele que, entendendo que está com esta força do Espírito Santo sobre si, unge, quem sabe, um lenço, uma flor, um objeto, e esse poder passa para o objeto, e o objeto começa a realizar então também milagres e coisas sobrenaturais, por uma suposta força essa que seria do Espírito Santo. Meus irmãos, esse entendimento é um entendimento totalmente fora das Escrituras Sagradas. Não há este ensino na Bíblia Sagrada. Quando o apóstolo Paulo fala sobre encher-se do Espírito Santo, ele não está falando sobre nada disto. Muito embora muitos entendam hoje, destas maneiras, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é manifestar essa plenitude do Espírito Santo nas suas vidas. Paulo está falando, meus irmãos, para uma igreja que já possuía o Espírito Santo. Logo no começo da carta, como nós já estudamos, Paulo está dizendo: vocês foram eleitos desde toda a eternidade, remidos por Cristo na cruz do Calvário, selados com o Espírito Santo. Paulo não está falando aqui sobre uma segunda bênção, uma segunda unção, um segundo momento na vida cristã. Não, Paulo está falando sobre uma igreja que recebeu e que tem o Espírito Santo, que tem o selo do Espírito Santo, mas ele está dizendo assim para esta igreja: enchei-vos do Espírito. A comparação aqui que ele faz, meus irmãos, com o vinho, que muitas vezes também acaba trazendo algumas confusões na mente de alguns, porque ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma proibição,
Ele não está colocando uma proibição para que aqueles crentes não tomassem vinho. A questão não é essa aqui, ou simplesmente esta. A ideia, meus irmãos, é que nós recebemos sim o Espírito Santo, mas nós devemos, a partir de agora, na nossa vida cristã, sermos constantemente cheios do Espírito Santo. Esse é um processo diário, é um processo da vida do cristão, da vida cristã. Enquanto estivermos aqui, estaremos cheios do Espírito Santo. Este é um dever meu, é um dever teu. Quando Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho. O vinho, meus irmãos, para muitos tem sido aquilo que os domina. Naquela cultura, e para os efésios, talvez muitos deles foram dominados pelo vinho, pelas festas, pelos bacanais daqueles dias, pelos deuses do vinho, como havia já ali naquela cultura. Então, Paulo está dizendo aqui, vocês não devem deixar ser dominados pelo vinho. Mas como eu disse, não é apenas uma proibição em relação à bebida, porque a pergunta que poderíamos fazer nesta noite é: do que nós estamos cheios? O que tem te enchido? Porque Paulo está falando, não se encha de vinho, se encha do Espírito Santo. Não é o vinho que vai te dominar. Mas talvez alguns digam, pastor, eu não tenho um problema com o vinho. E talvez muitos não tenham se enchido com o vinho, mas têm se enchido com outras coisas. E quantas coisas podem encher o nosso coração? O poder, os prazeres, a sexualidade. Quantas coisas enchem o coração do homem e esvaziam ele de Deus. Poderemos colocar neste versículo aqui, meus irmãos, exatamente isto: se esvazie dessas coisas e se encha do Espírito Santo. É Ele e é dele que nós devemos nos encher, não do vinho ou de qualquer outra coisa, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante aqui, meus irmãos, que também é o imperativo. Paulo não está dando aqui uma opção, é um mandamento: enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma alternativa para você encher-se ou não encher-se do Espírito Santo. É um dever. Se nós olharmos ainda para esse versículo, e à luz daquilo que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Se alguém hoje na igreja, porventura desobedecer este princípio colocado aqui, e se embriagar com vinho, for uma pessoa dada às bebidas, dominada pela bebida, o que vai acontecer com ela? O que a igreja fará, o que a liderança da igreja fará com alguém que não consegue vencer, é dominado, é controlado pelo vinho, se diz cristão, mas está preso na bebida? Essa pessoa será o quê? Numa igreja evangélica, numa igreja cristã, ela será disciplinada, ela será exortada, corrigida, porque o procedimento dela não está correto. Agora, meus irmãos, a segunda parte é verdadeira também, porque Paulo não está dizendo apenas, não vos embriagueis com vinho. Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Não podemos olhar apenas pelo lado da negativa, porque há um imperativo aqui. Ora, eu não me embriago com vinho, mas você tem se enchido do Espírito Santo? Se você não tem se enchido do Espírito Santo, você está em desobediência, você está em pecado. Talvez você devesse ser disciplinado também, seguindo a mesma lógica da bebida. É um erro. Nós não podemos, meus irmãos, nos contentar com outra coisa que não seja a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. Olha o que Paulo está falando com a igreja. Essa experiência não é uma experiência, meus irmãos, para uns iluminados, para uma liderança escolhida, eleita, separada. Não é para todos. Paulo está falando com a igreja. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma experiência para mim, para você, para todos os cristãos. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo como uma experiência constante. Uma vez salvos, salvos para sempre, mas uma vez cheios, ainda não cheios para sempre. É uma experiência para todo dia, para todos os instantes da nossa vida. É algo que nós devemos buscar na nossa
caminhada cristã. E é interessante que Paulo vai nos dar aqui como que nós vamos fazer isto, no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, a nosso Deus e Pai, dando sempre por tudo, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar agora, meus irmãos, para esse caminho que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, como que esta plenitude, como que este enchimento, ora pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu já entendi que é um imperativo, eu já entendi que eu devo buscar essa plenitude. Como que esse processo então vai se manifestar na minha vida? O apóstolo Paulo nos ensina aqui. Meus irmãos, em primeiro lugar, essa experiência é uma experiência coletiva que nos leva a esta comunhão santa, falando entre vós. Não é algo isolado, não é uma experiência minha, individual, não acontece sem esse contexto de corpo, de igreja. Nós somos um corpo e vivemos como corpo de Cristo, e é nessa experiência, é nesta vivência que o Espírito Santo vai gerando em nós esse enchimento, esta plenitude, produzindo em nós uma conversação santa, que produz a edificação mútua. Spurgeon, comentando nesse texto, ele diz assim: quando o Espírito de Deus está presente, os crentes amam-se uns aos outros, não há lutas entre nós, a não ser a luta que cada um tem por desejar amar cada vez mais o seu irmão. Esta é a experiência que nos leva então à plenitude, ao enchimento. Não é algo isolado, mas é algo coletivo. Não é uma experiência extraordinária, é uma experiência comum. Veja como isso derruba muito daquilo que a gente ouve e vê as pessoas dizendo a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa subir lá no monte, não, meu irmão, passar a noite inteira lá de joelhos, buscando, gritando, em jejum. Não, Paulo não está dizendo nada disso aqui não. Ele está dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É assim que a gente vai se enchendo do Espírito Santo. O cântico aqui é a expressão de adoração que marca o cristão e que marca a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que Jesus já havia dito: vocês vão me adorar, porque os verdadeiros adoradores não estão restritos mais à questão da geografia. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. A igreja louvava ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É difícil determinar aqui cada uma dessas categorias que Paulo coloca aqui. Havia sim os salmos que foram compostos e eles conheciam e eles adoravam a Deus com eles. Haviam hinos que já eram produzidos também ali na igreja primitiva e foram produzidos durante a história, e até hoje nós cantamos muitos deles. E os cânticos. A questão aqui, meus irmãos, que nós devemos nos atentar é a seguinte: todos esses louvores, toda essa adoração está centrada na palavra de Deus, flui das Escrituras. Nós cantamos as Escrituras, nós louvamos a Deus através da sua revelação. É assim que tem que ser, é assim que nós devemos viver. Por isso que, falando entre vós com salmos, louvando ao Senhor de coração com cânticos e hinos espirituais. A palavra é a base, é dela que flui essa adoração, este louvor, essa linguagem santa que está no nosso coração e que nos faz vivenciar essa experiência de plenitude do Espírito Santo. É bom corrigir um erro que nós temos algumas vezes, meus irmãos, em relação aos nossos cultos. Muitas vezes nas nossas reuniões, até culto, a gente costuma dizer que, por exemplo, o momento da palavra é o momento mais importante. Agora o pastor vai pregar, então esse momento agora é o momento mais importante. Sim, damos uma proeminência para este momento, um valor especial para este momento,
Mas nós não devemos nos esquecer, meus irmãos, que tudo que nós fazemos aqui é centrado na palavra. O culto que estamos aqui prestando a Deus hoje é todo na palavra. Nós lemos a palavra na liturgia, nós oramos a palavra nas nossas orações, nós cantamos a palavra nos nossos louvores, agora nós estamos ouvindo a palavra, e quando tem um sacramento, nós comemos a palavra, entenderam? Tudo está baseado na palavra, tudo está centralizado nas Escrituras. É nesse ambiente que o Espírito Santo vai agindo e trazendo em nós o enchimento, a plenitude, gerando no nosso coração, como está escrito no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Não tem como, meus irmãos, não sermos esta igreja, uma igreja agradecida ao Senhor, cristãos que reconhecem quem é Deus e o que Deus tem feito nas nossas vidas. O salmista Davi, no Salmo 116, o salmista diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? De fato, meus irmãos, nós não temos o que dar a Deus. O que daremos a Ele? O que daremos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós? Não tem nada que nós podemos dar a Ele que compense o que Ele nos dá. Mas sabe o que Deus espera de mim e de você? Gratidão. Deus espera dos seus filhos gratidão, dando sempre graças a Deus. É importante dizer também, querido, que viver uma vida assim, sempre grato ao Senhor, não são meras palavras, e não tem nenhuma mágica nisso também. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, não é, em outro texto, em tudo dai graças. Então quer dizer que tudo, em todo momento eu tenho que dar graças. Pastor, eu estou caminhando, tropecei numa pedra, caí no chão, aí eu vou, glória a Deus, né? Eu bati o meu carro, glória a Deus. Não é isso, né? Não é no sentido de que essas palavras são mágicas e ditas vão trazer alguma coisa para você. Hoje temos aí no mundo aí tanta coisa acontecendo e tantas filosofias humanas enganando as pessoas. Tem o tal do, já falei sobre isso em algum sermão, né? O Ho'oponopono. Então, a pessoa precisa dizer as palavras lá, todos os dias, em todos os momentos, repetir aquele negócio lá: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Joga isso para o universo, que o universo vai trazer de volta para você, né? Aí fica nessa bobagem repetitiva aí, nessas mantras: sinto muito, eu te perdoo, sou grato. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando, não é esse tipo de gratidão, não. Isso aqui é algo do coração, é algo de quem reconhece de fato quem Deus é e o que Deus tem feito na sua vida, e vai se expressar em gratidão, em louvor, em adoração ao Senhor. E quantos motivos nós temos para isso, meus irmãos, e a Bíblia enumera tantos deles, nos Salmos, nos Evangelhos, em toda a Escritura. Louvar ao Senhor pela sua misericórdia. Lá no Salmo 118, por exemplo, o salmista diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Devemos louvar a Deus, agradecer a Deus pelas suas misericórdias todos os dias, todos os momentos da nossa vida, pelo socorro dEle. No Salmo 28, versículo 7, o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com cântico eu o louvarei. Agradecer ao Senhor por tudo e tantos motivos pelos quais nós temos para fazer isto. Esta gratidão tem que estar na minha vida e na tua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Este é o processo pelo qual Paulo está falando que esta plenitude vai nos atingir a minha vida, a tua vida, numa experiência coletiva, numa experiência de igreja, que deve ser sim a minha experiência, a tua experiência. Mas o que me chama mais atenção ainda aqui nesse texto, meus irmãos, é exatamente esses versículos finais. Porque Paulo agora, a partir do versículo 21, ele vai mostrar para nós aonde tudo isso desemboca.
Aonde tudo isso termina? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse enchimento do Espírito Santo, meus irmãos, tem a ver, Paulo está dizendo, com, agora, como igreja, em relação ao outro, sujeição. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então você precisa entender que isto vai acontecer a partir do momento que você compreender estas verdades, que você estiver disposto a viver essa palavra. Você sabe o que é sujeitar-se? A palavra sujeição tem a ver com obedecer, submeter a sua vida ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém superior, obedecer, estar sujeito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, o que ele disse? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Paulo ensina lá sujeição, obediência às autoridades. Pedro, falando no mesmo sentido, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Obediência. É o mesmo verbo, é a mesma ideia que Paulo está usando aqui, no contexto de plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com sujeição, e agora ele dá os exemplos. Na tua Bíblia aparece a subdivisão, que nós vamos ver agora, e muitas vezes nós somos levados a achar que Paulo terminou o que ele estava falando, e agora ele vai começar um novo assunto, não é? Mas não, Paulo está falando sobre o mesmo tema, não há essa divisão aqui, essa subdivisão foi colocada depois, não é? Então a carta aqui não tem esse subtítulo. Nós entendemos que Paulo está seguindo aqui o mesmo pensamento, falando sobre o mesmo tema, plenitude do Espírito Santo. Como é que isso vai se manifestar na nossa vida? Então, aonde quer que nós encontremos uma autoridade legítima, Paulo está dizendo, ela deve ser seguida. Ele vai dar 3 exemplos aqui. Aonde existir uma autoridade legítima, deve haver submissão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja submisso. Seja sujeito. Mulher e marido. Pais e filhos. Servos e senhores. Nesses 3 exemplos que Paulo dá, o conceito aqui é este: aonde você encontrar uma autoridade legítima, siga, se sujeite. Assim você está caminhando na direção da plenitude, do enchimento do Espírito Santo. Vejamos então, em primeiro lugar, o que Paulo diz do verso 22 ao 33, quando ele fala do lar cristão e fala a respeito das mulheres e dos homens, marido e mulher, relacionamento conjugal. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo também, as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Submissão. Meus irmãos, submissão, o que significa essa palavra? Estamos falando sobre uma obediência, sobre uma autoridade legítima, mas na prática, e pensando agora no relacionamento marido e mulher, obediência aqui não é algo robótico, não é algo sem pensar.
Temos que entender, meus irmãos, que essa submissão é algo alegre, prazeroso, abençoado. O lar e a igreja são campos feitos por Deus, em que a submissão podem e devem florescer. Olha que coisa bonita Paulo está nos ensinando aqui. É claro que há muitos equívocos em relação ao que seja submissão. Aí o problema não está na palavra, o problema está naqueles que entendem errado a questão da submissão. Submissão não é inferioridade de gênero. Mulher não é inferior ao homem. Deus criou o homem e a mulher, os dois à sua imagem, à sua semelhança. Então, a mulher não é submissa ou não deve ser submissa ao gênero masculino. Não é isso que Paulo está ensinando. A mulher deve submissão ao seu marido. Submissão não significa que a mulher é um capacho do seu marido. Submissão não é inferioridade, nem significa negar à esposa o direito de ter vez e voz. A Escritura ordena, sim, que a mulher seja submissa da mesma maneira que ordena que o marido ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Submissão, meus irmãos, não é obediência incondicional, cega. Porque em todos esses exemplos aqui, adianto, existe um nível que nós temos que colocar. A obediência suprema e maior é a Deus, é a Cristo. Depois essas outras obediências, de maneira que, mesmo nessas relações que Paulo coloca, marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, se a obediência a Cristo for afetada, aí tem que haver desobediência, por amor a Cristo. Se o marido quer que a esposa desobedeça a Cristo para obedecê-lo, ela deve desobedecer o marido e obedecer a Cristo. E assim se aplica também aos filhos e aos empregados. Como os apóstolos disseram lá atrás, quando foram proibidos de pregar o Evangelho, a mesma Bíblia que ensina a submissão às autoridades, ensina que, enquanto essas autoridades forem e permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, os apóstolos vão dizer: importa obedecer a Deus que aos homens, porque os homens queriam impedi-los de pregar o Evangelho e de falar de Jesus. Essa obediência não tem como seguir. Teve que haver o quê? Desobediência e perseguição. Fora isto, obediência. Obediência aos governadores, obediência aos reis. É isso que o cristão deve fazer. Agora, se essa obediência afetar, não é, a sua obediência a Cristo, então, aí sim que entra a desobediência, por uma obediência maior e suprema. Então, mulheres, é nesse sentido que vocês devem ser submissas. O que significa submissão? A submissão da esposa ao seu marido significa ela exercer, na verdade, uma missão que é a submissão, né? Ela está sob missão. É uma missão de auxílio, como diz lá o texto de Gênesis. A mulher, ela é auxiliadora, companheira. Ela está ao lado do seu marido. É aquela missão de base. Ela exerce isso com espontaneidade, não é com relutância. Ela faz isso com alegria. E sabe por quê? Olha o que Paulo diz, meus irmãos, no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, em tudo, sejam submissas ao seu marido. A igreja se sujeita a Cristo. Da mesma maneira, a mulher está submissa ao seu marido. Como que a igreja se sujeita a Cristo? Com alegria, com prazer. Da mesma maneira, a mulher, entendendo o seu papel, entendendo o seu lugar aqui, vai também se submeter com alegria ao seu marido. Hoje nós vivemos uma crise nos lares porque os homens não têm assumido o seu papel. Quantos homens desprestigiados dentro da sua própria casa. Quantos homens, meus irmãos, me perdoem a expressão, verdadeiros bananas. Não são homens, não são respeitados,
nem por seus filhos, nem por suas mulheres. Esse não é o padrão bíblico. Num contexto como esse, não há como haver enchimento, plenitude do Espírito Santo. Quando o marido é desprestigiado em sua autoridade, os danos no relacionamento conjugal e na educação dos filhos são incalculáveis. Um lar sem cabeça, meus irmãos, é um convite ao caos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. A igreja precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo tem a ver com estas verdades tão comuns, tão dia a dia, tão práticas, e ao mesmo tempo tão distantes muitas vezes, e tão incompreendidas por muitos. Mas, queridos e queridas, fiquem tranquilas, porque Paulo usa 3 versículos para falar a respeito das mulheres. Todo o restante agora, os 9, são para os homens. E se você pensa que a submissão é algo pesado, leia o que Paulo vai falar a respeito dos maridos. Marido, versículo 25: amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O papel do marido, meus irmãos, aqui, que recebe sim esta autoridade, que tem a sua esposa nessa condição, não é alguém que vai esmagá-la, destruí-la, anulá-la. Não, é alguém que vai amá-la. A base é o amor. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que coisa linda. Olha que vivência maravilhosa dentro do lar cristão. O marido vivendo assim. A submissão da esposa ao seu marido significa que ela tem na igreja de Cristo o seu exemplo e o seu padrão. Quanto mais a igreja é submissa a Cristo, mais feliz ela vai se tornar. E da mesma maneira em relação ao marido, quanto mais ele ama a sua esposa, quanto mais ele se sacrifica por ela, meus irmãos, assim como Cristo fez pela igreja, ele vai estar sendo realizado, cheio do Espírito Santo. Os verbos que aparecem aqui em relação à relação do marido com a esposa, Paulo vai usar o amar, o entregar, o sacrificar, o purificar, o apresentar. Todos esses desafios definem o papel do marido, todos eles pautados no amor. É assim que um casal estará vivendo na presença do Senhor e experimentando esta plenitude. O marido vai cuidar, vai proteger, vai santificar a sua esposa, não vai fazer mal a ela. E olha o que Paulo está dizendo aqui, isso é muito óbvio, no versículo 31, eis porque o homem deixará a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Marido e mulher, o mistério do casamento, não são mais dois, são apenas um no Senhor. Não é lógico que alguém fira-se a si mesmo. Não é lógico que alguém, como Paulo vai dizer no versículo 29, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a igreja. O marido também, é por isso que ele vai cuidar da sua esposa, amar a sua esposa. Então, que desafio, meus irmãos, nós temos diante de nós, maridos e mulheres, no lar cristão, na vivência cristã, porque não adianta você vir à igreja, Bíblia debaixo do braço, orar bonito aqui, né? Estar aqui cheio de dons espirituais, mas lá na sua casa, lá o negócio fecha, lá o tempo, né? Não há amor, não há essa vivência, não haverá plenitude do Espírito Santo, e talvez toda performance espiritual não é nada, é mentira, é enganação. É o que Paulo está dizendo aqui. Como é que isso vai se manifestar? Lá em casa, maridos e mulheres. Mas não apenas isso. Paulo fala também sobre os filhos, pais e filhos. Filhos, capítulo 6. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Veja como a Bíblia, meus irmãos, é maravilhosa, a revelação de Deus é linda, é perfeita. Paulo não deixou ninguém de fora aqui. Ele fala da esposa, mas fala do marido. Ele fala dos filhos, mas ele fala dos pais. Ele fala do empregado, mas ele fala do patrão. É para todos, envolve todos. Então, filhos, vocês querem ser cheios do Espírito Santo, vocês serão amando, obedecendo, honrando os seus pais. Esse é o caminho. Que coisa linda quando os filhos entendem isto. O Espírito Santo nos transformou. Nós temos uma nova vida. Nós andamos na luz, não andamos mais nas trevas. A nossa ótica foi totalmente mudada. Nós não andamos como o mundo anda. Então, as nossas relações são totalmente transformadas à luz daquilo que nos aconteceu, desta salvação que nos alcançou. Por isso que o lar cristão é diferente. Por isso que essas relações são diferentes e evidenciam a nossa comunhão com Deus, o nosso enchimento do Espírito Santo. E pode ter certeza, essa experiência é uma experiência de bênção, de bênção. É o que a palavra de Deus está dizendo. Isso vai trazer bênção, filho, sobre a tua vida. Honra a teu pai, honra a tua mãe, obedece. Princípio aqui de liderança. O teu pai quer o melhor para você, a tua mãe quer o melhor para você, estão cuidando de você. Obedeça, respeite, honra. E vocês, pais, cuidem dos seus filhos, não provoquem eles a ira, não sejam chatos em excesso, não façam diferença entre eles. Respeite os seus filhos, ame os seus filhos, eduquem os seus filhos, admoestem os seus filhos, corrija os seus filhos. A correção é tanto verbal como algumas vezes, se necessário, uma correção mais firme. Isso pertence, meus irmãos, à educação, à correção que cabe aos pais, em especial a figura do pai, a figura do pai, a figura daquele que tem essa responsabilidade, que não pode terceirizar isto para a mãe, para a escola ou para quem quer que seja. Por isso ele é o cabeça da casa, ele é o cabeça da família, dentro deste contexto que Paulo está dizendo aqui. Temos feito isso, meus irmãos. Pais, hoje é o dia dos pais. Você recebeu homenagens, presentes, se não recebeu ainda dá tempo, não é? De receber, mesmo que não tenha recebido presentes, a homenagem, um beijo não custa nada, um abraço, né? Um eu te amo, papai, dá para ser dito por qualquer um de diferentes maneiras. Mas pai, seja um pai de verdade. Nós vivemos um tempo tão difícil, meus irmãos, tem faltado essa família na sociedade, tem faltado pais, tem faltado essas figuras. A consequência a gente vê na sociedade que a gente vive. Ela é apenas um retrato da destruição dos valores da família. Mas Paulo está dizendo para a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja não que sai no sapateado, falando em línguas, com rodopios. É uma igreja onde a esposa é submissa ao marido, onde o marido ama a esposa, onde marido e mulher, pais cuidam dos seus filhos, onde os filhos honram aos seus pais, onde empregados, olha lá o que diz agora o versículo 5: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração
a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livres. E vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles como vosso, e Ele está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. A vida cristã, meus irmãos, sai desse ambiente aqui litúrgico, de igreja, de comunidade, e vai para a sociedade, vai para o nosso dia a dia. Afeta até o nosso trabalho. As relações do trabalho agora são transformadas, porque o servo, ele tem lá uma autoridade sobre ele também, que é o patrão dele. E isso foi instituído também, e ele deve sim obedecer, ele deve ser respeitar. E Paulo está dizendo algo, meus irmãos, desafiador. Um homem cheio de Espírito Santo é um funcionário pontual, competente, zeloso, exemplar, entendendo que esse trabalho dele é para a glória do Senhor. Isso muda completamente as relações de trabalho. Esse entendimento reformado do trabalho, já que houve tanto entendimento equivocado em relação ao trabalho, a própria visão grega do trabalho era muito ruim, negativa, vendo o trabalho como algo inferior, e na Idade Média também tinha essa questão, essa ideia errada a respeito do trabalho. Se valorizava apenas as vocações religiosas. Então, ser um padre, ser um religioso era algo maravilhoso. Agora, as outras funções, outras profissões não valiam absolutamente nada. E a reforma vem para mudar isso e para dizer, não, toda vocação vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Então, se você foi chamado para um serviço religioso específico, um missionário, entregando a sua vida ao Senhor, glória a Deus por isso, um pastor, quem sabe um músico na igreja, enfim, nesse contexto aqui, os dons, glória a Deus por isso. Agora, se você não tem nenhum dom, pastor, eu não sei cantar, não sei pregar, na igreja eu não tenho feito nada, alguma coisa você faz, mas sabe de uma coisa, qual o seu trabalho, qual que é a sua, lá fora, qual a sua atividade? Eu sou um cabeleireiro. Você vai glorificar a Deus através do seu trabalho, você vai fazer o melhor possível, você vai fazer aquilo com amor, você vai cobrar um preço justo, digno. Você não vai roubar ninguém, explorar ninguém. Se você tiver funcionário, você vai tratar o funcionário com respeito, vai pagar um salário justo para ele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É o que Paulo está ensinando aqui. Moody vai dizer, comentando esse texto aqui, Moody, ele diz, o trabalhador deve fazer o seu trabalho como se fosse para Cristo. Nós não trabalhamos pelo pagamento, nem por ambição, nem para satisfazer um amor terreno. Trabalhamos de tal maneira que possamos tomar cada trabalho e oferecê-lo a Cristo. Não como se estivéssemos, versículo 7, servindo a homens, mas sim ao Senhor. Por isso que a gente faz de boa vontade, com alegria, com prazer. Se você é um cristão, você vai ser, com certeza, o melhor, aonde você estiver. O melhor não por você, mas o melhor em relação aos outros que não entendem isso, essa verdade. E para a glória de Deus. Porque você vai fazer tudo da maneira como deve ser feita, da maneira correta, da maneira justa, da maneira digna. Ah, mas o patrão é ruim, problema dele, ele vai se resolver um dia lá com o Senhor. Eu vou fazer a minha parte, eu vou ser íntegro, eu não vou deixar de ser íntegro pela falta de integridade do meu chefe, não, eu vou continuar com a minha integridade, não vou vender ela não. Ele vai responder para Deus um dia. Eu quero ter a minha consciência tranquila e quero fazer isso com alegria. Senhores, por fim, tratem de igual modo os seus servos, os seus empregados, versículo 9. Não fiquem ameaçando,
sabendo que o Senhor é o mesmo. Na igreja, assim como naqueles dias, ainda hoje, não tem mais divisão, não tem mais distinção. Lá fora pode ter essa divisão, mas chegou aqui, somos o corpo do Senhor. E saindo daqui também, somos a igreja, o corpo do Senhor. Mesmo que lá fora tenhamos essas distinções ainda, mas sabemos que somos um só corpo no Senhor. Portanto, devemos entender isto. Ele é o mesmo Deus, está nos céus, e para com ele, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai dar prioridade ou tratar de uma maneira um e de outra maneira outro. Não, todos serão tratados da mesma maneira, à luz daquilo que Ele revelou aqui na sua palavra. A mesma integridade que é cobrada para o empregado será cobrada também para o patrão. Que coisa linda quando as pessoas entendem isso e vivem isso. E tudo isso, meus irmãos, está dentro desse contexto de enchimento do Espírito Santo. Talvez você até estranhe um sermão como esse, mas pastor, eu já ouvi tanto falar sobre plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, a gente vê tanta coisa por aí afora, e o senhor expôs hoje algo totalmente novo, diferente, mas essa é a palavra de Deus, é o que a Bíblia está nos ensinando. Esse é o processo do enchimento. Quer ser cheio do Espírito Santo? Você deve ser cheio do Espírito Santo. Então atente para aquilo que você aprendeu nesta noite. Eu quero terminar dizendo que a nossa profissão de fé e consequente progresso espiritual em submissão a Deus tem implicações em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa existência. Deste modo, podemos falar que o crente cheio do Espírito Santo é aquele que se esforça por ser um marido amoroso, cuidadoso e preservador, uma esposa submissa e respeitosa. Ambos são pais zelosos na educação dos seus filhos. Os filhos são obedientes e honram aos seus pais. Os empregados cumprem as suas obrigações com dignidade. Os patrões valorizam e respeitam os seus empregados. Ao mesmo tempo, esse percurso de comportamento do crente, ele é um guia seguro para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para a plenitude do Espírito Santo. Portanto, aqui, nesse texto de Efésios, nós temos a rota, o itinerário fornecido pelo próprio Espírito para nos enchermos continuamente dele. Então, meus irmãos, sigamos essa trilha e que o Senhor nos ilumine e nos abençoe. Amém?